Salve pessoal, não sei se esse vídeo hoje vai ficar mais curto ou mais longo, só que eu resolvi falar novamente um pouco sobre os animes em si, como eles me influenciaram na visão luciferiana da vida, e o foco aqui principalmente na Manchete, para quem é das antigas aí sabe do que eu tô falando, e os Cavaleiros do Zodíaco principalmente. Eu vou falar um pouco sobre outros animes também. Esse formato aqui, eu acho que ele funcionaria, esse tema em si, né? Eu acho que ele funcionaria melhor ao vivo. E tanto que eu tenho já uma live falando sobre esse tema. E eu pretendo fazer mais vezes, mais lives, aliás, sobre esse tema. Eu vou voltar a fazer no formato de live. No entanto, eu vou preparar aqui para fazer no canal, ao invés de fazer como eu fazia antigamente, né, que eu fazia no Face, depois eu baixava a própria live, dava uma editada e colocava no meu canal. Agora eu pretendo fazer direto no canal. Então a gente vai falar sobre esse tema, tentar ser breve. E, enfim, para mostrar para vocês porque ultimamente o Mestre Bob voltou a gravar técnicas, né, já temos... Eu não sei se ainda tem no site, eu acho que sim, tem ainda na nossa loja, alguns cursos, né, de técnicas, desde mago iniciante até avançado. Então tem diversas técnicas para várias áreas de atuação, metafísica e assim por diante, como por exemplo, levitar as coisas, mover, né? Eu sei que alguns vão achar que é besteira e vai de cada um, ali o seu nível de entendimento, mas de fato a gente tem esses cursos aí de telecinese, telepatia, ativação das glândulas pineal, pituitária, né? Abrir o terceiro olho, ver aura, tem bastante coisa. E o Mestre Bob voltou a gravar para membros aí, tá saindo todo dia, né? Toda noite, já deve ter saído um, já tá no quarto, se eu não me engano. Então, a partir disso, eu já falei um pouco dessas coisas aqui no canal, mas eu vou falar um pouquinho mais, né? Porque, bom, por exemplo, né? Tem a técnica de telepatia, de adivinhar o pensamento de outra pessoa. Os animes, hoje, que eu me encontro aqui já desdobrado, alinhando aqui com as questões atemporais e tudo mais. Então, quando eu olho para trás, pro meu passado, eu consigo perceber coisas que naquela época eu não percebia, né? Então, por exemplo, isso que eu vou falar aqui. Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, e eu separei um corte aqui de um episódio, vocês vão entender bem. Ele influenciou a mim e a meus primos, dois primos em especial, né, o JP, e o outro que ele sintonizou. A gente assistia junto esses animes e a gente brincava, né? A gente acreditava que o que fazíamos na época era apenas brincar com aquilo que a gente aprendia no anime. E eu dou como exemplo Sexto Sentido, né? O lado intuitivo da vida. Assim que a gente terminava de assistir, né? No Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, tinha o Sexto Sentido, né? Que era a intuição, basicamente, né? Você enxergar sem olhar, né? Você intuir as coisas, para ser bem resumido. Então a gente via isso no desenho, e assim que o anime acabava, a gente saía fazendo, vamos dizer assim, técnicas sem saber o que estava fazendo, treinando, né, esse abstrato, porque, vamos lá, qual que é o propósito do vídeo, né? A gente sabe que a gente está saindo de um reino fechado analógico, o reino Yang, onde, para simplificar, né, eu já falo várias vezes, a gente tem diversos vídeos nesse canal, tem material para vocês aprofundarem e vejam outros conteúdos, né? Mas para ir um pouco mais direto aqui, a gente sabe que o reino lógico, geovástico, né, paterno, o abstrato é fechado, né? Então você tem regras, né, leis, padrões para seguir, e você não pergunta por quê, como, você simplesmente segue e a sua vida gira em torno disso. E o reino mais abstrato, que é quando os seres começam a questionar essas leis e querer saber o porquê da criação, né? Conhecimento. Então, quando nesses dois reinos,
Abrir o abstrato seria perigoso, né? Porque você desfaz essa estrutura lógica que mantém a realidade existindo. Então você tem que manter uma lógica fugindo ali dessas coisas mais mágica, mais abstrata, cura, magia, essas coisas todas são fechadas. Então, obviamente, por isso que se você pega, por exemplo, você pode ver religiões evangélicas, como eles seguem a Bíblia e eles fazem confusão do Antigo e do Novo Testamento. Vocês podem ver, eu tenho experiência com isso mesmo, quando eu passei na igreja há muito tempo atrás, evangélica, por um período. Teve uma vez que a gente ia fazer um passeio, iríamos no cinema, e foi cancelado porque o que iria passar seria Harry Potter. Então foi cancelado porque o pastor dizia que isso é coisa demoníaca, né? Então a gente explica bem. A igreja evangélica tem que saber separar isso. Eu indico que veja os vídeos do mestre Bob Navarro, fundador dessa escola, para entender melhor essas questões. Que no reino lógico realmente tem que ser fechado isso. No entanto, no reino luciferiano, que é o que estamos entrando agora, essa magia, esse lado intuitivo, esse lado mais abstrato, ele volta. A gente compreende a essência da vida, né, e aprende a lidar com ela. Então, para não estender muito, vocês vão entendendo que para um reino lógico faz sentido esses animes oferecer ali um risco, porque vai desfazer a estrutura, né, lógica que mantém aquilo existindo, distante daquela esquizofrenia gerada pelas infinitas possibilidades de se criar aquilo que quiser, compreende? Então, voltando, quando eu era mais novo, eu com meus primos, a gente treinava telepatia, intuição, brincando, né? E não percebia isso. A gente treinava mesmo diante dos animes. Então, para eu não estender muito, eu acho que vocês pegaram um pouco da visão, o vídeo não ficar grande. Como eu disse, eu voltarei a entrar nesse sistema para falar disso, né? De coisas do passado, animes. Pretendo também falar de música, né? Teve um irmão aí, o Ariel, comentou recentemente num vídeo. Falando que a mãe dele, né, não deixa ele escutar música, né, as bandas, porque diz que é coisa do demônio. Provavelmente então ele curte rock. Eu também gosto muito de rock, muito, muito mesmo. Sou muito fã, gosto de metal, do rock no geral, mas principalmente do metal. Pra quem manja aí, pra ter uma noção mais ou menos do estilo que eu gosto, minhas bandas favoritas é Megadeth, Motorhead, gosto muito do Metallica também, no geral, prefiro mais ali a primeira fase, né, do Kill Em All até o Angels for All, mas gosto do álbum preto, Load, Reload, gosto bastante. Até dos mais novos, Death Magnetic também gosto. Então, em lives é mais fácil falar sobre isso, então pretendo fazer live, vou melhorar aqui o modo de atuar. Então faremos lives aprofundando e falando mais e melhor sobre animes, música, né, como a música me influenciou também em vários setores luciferianos, games também, a gente vai poder falar que tipo de game que traz aí essas visões luciferianas abrangentes, né, que ajuda a gente a compreender mais. E, enfim, então eu separei um corte para vocês terem uma noção, né, da magnitude, porque, bom, a princípio eu ia colocar a idade que eu tinha nessa época, né, mas eu vou deixar oculta a idade, mas para um bom entendedor dá para captar mais ou menos, né. Mas o que eu quero dizer é que bem criança ainda, eu tive acesso a esses animes, né, e eles abriram uma gama de entendimento e mesmo de experiências reais, né, como eu ia dizendo, porque a gente acabava praticando, né, fazendo exercícios metafísicos sem perceber por causa desses conhecimentos que a gente acabava entendendo, né, assimilando, seja consciente ou inconsciente através do anime, porque, por exemplo, o mundo era bem lógico, né, nossas mães, nossos pais não entendiam aquilo, mas eu com meu primo, por exemplo, quando a gente começou a ver anime, a nossa imaginação aflorou, né? Por exemplo, a gente, claro, né? A gente tá desenhando rabisco, mas a gente via um mundo de coisas acontecendo. Então a gente saía pra fora, fechava o olho, né? Porque eu separei um corte aqui, onde a Marin explica pro Seiya sobre o universo. A gente já vai chegar nisso. Mas, por exemplo, né? Tem um episódio que eu separei aqui também, onde o Shiryu de dragão, ele fura os próprios olhos para enfrentar um inimigo que transforma as pessoas em pedra, né? O poder da Medusa. Mas para ela virar pedra, ela tem que olhar, entende? Então, para ele não correr o risco de olhar, ele fura seu próprio olho, confiando agora no seu sentido abstrato, né? O seu sentido. Então, a gente via essas coisas e depois, em seguida, a gente fechava o olho, né? A gente fingia, amarrava, fechava o olho e tentava
achar as coisas, não bater e tal. E funcionava, entendeu? Hoje em dia, olhando daqui pra lá, eu percebi que funcionava. Eu já dei alguns relatos sobre brincadeiras, coisas que a gente fazia. Eu vou ver se eu acho esses vídeos, eu vou pôr aqui também pra não estender. Mas vamos lá, galera. Não sei se tá ficando muito disperso o assunto aqui. Então eu fiz algumas anotações e eu vou lendo essas anotações que eu fiz para você ter acesso. É só clicar aí no fixado se você está no meu vídeo, que você vai entrar vai ter acesso aqui no portal. Agora a galera do portal já acessou porque sempre sai o vídeo antes, né, no portal. Então entre aí no link para você ter acesso. Deixa eu fechar isso aqui. Ter acesso ao texto que eu vou ler, aos vídeos que eu vou reagir aqui. Por enquanto eu não sei quantos que eu vou reagir. E não sei também se dá copyright, mas vocês não vão ver o que eu tô vendo aqui, vão só ouvir. Então entra na matéria para poder ver. E logo mais eu vou melhorar aqui o formato, né? Vou usar StreamYard para poder mostrar pra galera a tela, aí fica melhor. Mas é bom que eu não tome strike e para vocês verem é só entrar. Então eu vou ler o que eu anotei aqui e vou reagir a algumas coisas para vocês verem, né? Na época que passava isso aqui na manchete, então eu era criança ainda e já tive acesso a esse tipo de conhecimento. Então você percebe que é uma visão bem abrangente, né? Então vamos lá, eu anotei aqui, ó. Salve aí, galera. Hoje eu vou falar um pouco. Mostrando exemplos como os Cavaleiros do Zodíaco e outros animes da antiga manchete me influenciaram na percepção luciferiana da vida. Eu dei uma pausa aqui, mas já voltei. Então, onde eu parei, né? Tô lendo aqui. Salve, galera. Hoje eu vou falar um pouco mostrando exemplos como os Cavaleiros do Zodíaco e outros animes da antiga manchete me influenciaram na percepção luciferiana da vida. Outra coisa que eu deixei aqui, a gente vai ler em algum momento, é que o interessante é que as letras brasileiras também algumas foram muito marcantes, né? Então há muitos anos atrás, né, 20 anos atrás para mais, que eu ouvi essas músicas, eu nunca tentei decorar nem nada, no entanto eu lembro delas até hoje de cor, entende? Eu consigo cantar, reproduzir, e é de anos atrás. Então eu deixei algumas letras aqui, marcantes para mim, para vocês poderem ler também. É só entrar aí no link que vocês vão acompanhar, né? Então bora lá, ó. Separei aberturas de alguns animes das antigas e dei destaque para um corte de um episódio de Cavaleiro do Zodíaco, onde Marin fala para Seiya que tudo é formado por átomos e sintonia. Confira o vídeo abaixo, nele reajo a esse corte e comento com vocês sobre as influências que tive, chegando a me ajudar a desenvolver cada vez mais a intuição, mesmo sem saber na época que isso estava acontecendo. Não só a intuição, como outras coisas, né? Mas é lógico que depois também que a gente vai ficando maior, né? Aí as concepções dos adultos, esse mundo vai meio que trancando novamente e por aí vai, né? Depois a gente relembra e tem que fazer de novo e assim sucessivamente, né? A galera tá ligada. Cadê? Na época que isso estava acontecendo. Olhando daqui para lá que hoje percebo todo o assunto que comento no vídeo. Então, o assunto que comento no vídeo que a gente vai falar aqui agora, né? Claro, na época a gente não percebia, nossa, o anime está me ajudando a treinar as minhas percepções intuitivas. Não, a gente não tinha essa forma, né? Eu não tinha essa forma. Hoje, diante dos conhecimentos que eu estou relembrando cada vez mais com, claro, a ajuda do meu mestre, Bob Navarro. Então, diante dos exercícios, das técnicas que ele já ensinou e vem ensinando, eu vou relembrando coisas do passado e percebendo certos acontecimentos que não era possível assimilar, né, o que estava acontecendo. Então vamos lá, ó. Um exemplo, né, eu deixei esse corte aqui, onde Marin, que é uma personagem feminina do anime, vou tentar não dar mais spoiler, apesar que é um anime muito antigo. E eu deixei um corte aqui, né, pra quem... Porque como é anime antigo, o que acontece? Mesmo eu que vi na época, se eu volto a ver hoje, eu tenho aquela sensação gostosa, né, de achar bom, mas eu consigo perceber que não se passa de pura nostalgia. Porque ainda que esse anime tenha uma história muito complexa, e eu deixei aqui um vídeo de 1 hora para vocês que interessarem na história e não tiver empolgação para assistir, porque
nem sempre vai ser fácil esse tipo. Hoje tem diversos animes, então quando você volta nesse anime antigo fica meio que ultrapassado, o gráfico e tudo mais. Então a história desse Cavaleiro Zodíaco é muito complexa, mas a forma como ela vai sendo apresentada gasta um pouco. Então eu separei um vídeo de 1 hora e pouco, explicando cronologicamente a história, ou seja, coisas que se passou hoje em dia, né, mais recente, porque teve mais episódio mais recente, vai ser contado em ordem cronológica, entende? Assim, tipo o jogo, o God of War, por exemplo, o 1, 2 e o 3 tá contando uma história, né? O Ascension, que seria, no caso, entre aspas, o quarto sendo feito, a história vem antes do 1. Então, se fosse para contar a história de God of War, por exemplo, esse quarto jogo, que nem é o 4, né? O quarto jogo, a história dele viria primeiro. Então, assim também tá ali organizado a história de ordem cronológica 1 hora. Então, se você quiser se atualizar e ver o quão profunda a história é e o quão luciferiana é, entre nesse separado aqui, que logo vocês vão entrar aqui na matéria e vai ver, logo eu vou chegar aqui também pra gente discorrer sobre isso. Entre nele e coloque em 2 vezes. Então o vídeo tem pouco mais de 1 hora, com meia hora e pouquinho você vai saber tudo sobre os Cavaleiros do Zodíaco e vai conseguir acompanhar aqui a visão dos ferianos junto comigo. Então vamos lá, sem mais enrolação, tem bastante coisa aqui, tem as letras e tudo mais, e esse vídeo talvez fique um pouquinho mais grande, um pouquinho maior, mas eu não quero que fique tão grande. Então vamos lá, ó. Marinho explica... Eu não acabei de ler, né? Cadê? Confira o vídeo abaixo, nele reajo a esse corte e comento com vocês sobre as influências que tive, chegando a me ajudar a desenvolver cada vez mais a intuição, mesmo sem saber na época... Cadê? Aqui, ó. Na verdade, essa parte aqui, eu separei aberturas de alguns animes das antigas e dei destaque para o corte de um episódio de Cavaleiro do Zodíaco, onde Marin fala para Seiya que tudo é formado por átomos de sintonia. Então veja bem, ó, eu bem criança assistindo, o Seiya, ele... Aqui, ó, vocês vão entender, ó, vamos lá, vou dar play. Eu vou ir dando umas pausas que ajuda também a não tomar copyrights, né? Cadê? Deixa eu pôr aqui meio alto para ver se vocês conseguem ouvir. Quebre essa pedra com as mãos nuas. Eu acho que eu não vou conseguir. Bom, aqui é um treino, né? Ele vai quebrar uma pedra. Entra aí para depois vocês acompanharem. Ele tem que quebrar uma pedra, né? Aí a Marin vai instruindo ele. Quebre essa pedra com as mãos nuas. Eu acho que eu não vou conseguir. Ai, minha mão. Aí ele bate, né? Simplesmente chega pá na pedra, né? Machuca a mão, sangra. Ah, coitado, está aqui há 3 anos e ainda não é capaz de fazer uma coisa tão fácil. Agora veja, ela vai explicar para ele o que de fato ele precisa fazer para conseguir quebrar a pedra, né? Aí nisso que ela explica a cognição, o tecido magnético, né? Enfim, vou deixar rolar para vocês perceberem. Escute, as pedras são formadas por átomos, assim como o seu corpo, como também o meu corpo, como tudo aquilo que existe sobre a Terra e como as estrelas que brilham lá no céu. Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos. Está entendendo? Seiya. Percebe? Ela explica para ele, né, que assim como a pedra, assim como ele, é feito de átomo, né, que é tudo sintonia, vibração. Escutem bem mais uma vez, né? Então, veja, eu bem criança acessei isso, né, esse tipo de informação. E, obviamente, isso facilita muito o entendimento que a gente explica aqui na escola, né, sobre a questão geral da realidade, da existência, né? Escute, as pedras são formadas por átomos, assim como o seu corpo, como também o meu corpo, como tudo aquilo que existe sobre a Terra e como as estrelas que brilham lá no céu. Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos. Está entendendo? Seiya, concentre o seu poder. Concentre também o seu espírito. Concentre-se sobre o ponto em que você vai bater. Sobre o ponto em que você vai bater. Seiya, concentre-se. Concentre-se. Fica mais interessante, mais legal vocês assistirem, tá? Então, aí ele entende o que ela fala, né? Concentra, e aí então ele consegue, que é destroçar a pedra, né? Quebrar, através desse entendimento. Aí agora ela vai passar mais um pouco a visão. Ela vai falar numa terminologia, né, numa visão um pouco mais do status quo. Então, obviamente, ela vai analisar na perspectiva do Big Bang, né? Mas eu tenho vídeos aqui, ó, por exemplo, explicando metafísica, vai estar aqui na matéria. Vocês assistam lá que eu explico um pouco mais e melhor
como se dá atemporalmente essa questão de Big Bang, começar, quando tudo surgiu, e enfim. Marinho. Ceia. Do mesmo modo que o universo nasceu graças a uma grande explosão há milhões de anos, o pequeno universo do seu corpo jovem... Então, aqui eles estão falando de forma linear, binária, claro. Ela fala de começo, né? Mas aqui a gente explica muito. Veja outros vídeos aí, se você é novo aqui, você não vai se arrepender. Tem aí uma playlist, vídeos curtos também, e que inclui, né, uma série que eu fiz sobre o hermetismo e alquimia antiga, vai ajudar bem a entender isso. A gente explica aqui que não há começo, entende? É tudo um processo, você tem que entender esse processo. O que eles chamam de Big Bang, início, se você mergulhar agora em você mesmo, você vai ver que você é feito de átomo, como ela explicou aqui, como a pedra é feita de átomo, como tudo é feito de átomo, o ar é feito de átomo. Então se você mergulhar em qualquer coisa agora, qualquer coisa, você vai ver o Big Bang, que eles chamam de Big Bang agora, entendeu? É o tempo inteiro, depende de onde você olha, para você ver começo, meio e fim, entende? Mais uma vez, mergulhou aqui na mão, mergulhou em qualquer coisa, chega no átomo, mergulhou no átomo, você vai ver um oceano de possibilidades infinitas. E a partir do momento que você dá forma, né, eles falam lá das cordas ou do bóson de Higgs, que você vai ter massa, né, que aí você vai ter forma, coisas. Então, nesse sentido atemporal, você pode dizer assim, por assim dizer, na verdade, que é Big Bang acontecendo a todo momento. Então não teve um momento onde teve Big Bang, entende? Pode ter ficado confuso, mas veja outros vídeos aí que vocês vão conseguir compreender bem. Nasceu como resultado de uma outra grande explosão e criou essa poderosa energia em seu interior. Entende? Aí ela fala que teve o nosso universo veio de um Big Bang, que é uma explosão, que também é fruto de outra explosão. Então entenda, o que é um processo dos reinos, né? O reino da luz, que é atemporal, está acima, está abaixo, você mergulhando nos átomos, você chega no átomo, mergulhando no átomo, você chega nessas possibilidades infinitas, e abaixo a mesma coisa, como diz Hermes, que está acima como que está abaixo. São só referências de movimento. Então você vai vendo esses movimentos se redobrando, a gente explicou, né? Redobra o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Então beleza, assim como ela fala que o universo veio de uma explosão, que veio de uma outra explosão, de outras galáxias, assim também é porque ela está vendo linear. Mas se você for olhar quanticamente, você pode falar assim também. Então, ó, teve uma explosãozinha, aí você teve as células, né, os minerais, aí outra explosãozinha, né, você já tem o tecido molecular, aí da outra explosão você já tem um órgão, e assim vai, porque são só redobras desse mesmo processo. Assim como se você olhando para cima também. Se você mergulhar, pode ver, hoje em dia tem ilustrações na internet, se você for ver o tecido celular, vai parecer muito com o que chamam de galáxias acima, entende? É só redobramento, depende do ângulo que você está observando esse processo atemporal. Universo? Eu vou contar a história de sua dinastia. Os autênticos cavaleiros recebem uma energia sobre-humana graças à explosão cósmica que se produz neles. Com essa energia, então, abrem a terra. Então voltando, devido à influência desses animes, por exemplo, principalmente Cavaleiro do Zodíaco na época, o que eles chamam aqui de cosmo, chamado de Ki, energia vital. Então eu com meus filhos, a gente treinava, né? Pode parecer bizarro, eu sei que parece, mas a gente brincava de treinar, de aumentar o Ki, entendeu? De aumentar a força, a vibração e coisas assim, né? Tudo por influência desse anime, principalmente. Eu espero que a experiência que eu quero proporcionar seja atingida, mas eu volto a dizer, funciona melhor ao vivo, né? Porque aí eu consigo interagir com a galera, trocarmos perspectiva e referência, ver o que as pessoas estão entendendo, o que de experiências também tiveram, e assim sucessivamente. Então, pra gente ter uma melhor experiência sobre esse tipo de conteúdo que eu quero produzir, é melhor ao vivo, tá? Mas deixe aí no comentário se deu para entender a intenção, pegou a visão, gostou do formato e assim por diante, né? Então beleza, ó, finalizando aqui esse corte, eu vou mostrar o outro. Vou mostrar o outro onde o Shiryu lutando com um personagem, né? Ele fura o seu próprio olho, que o personagem tem ali o poder, né? O dom da Medusa, né? Que é tornar em pedra os seus oponentes. Ceia, deixe seu interior explodir e que seu punho esmague as estrelas. Esmague-as. Esmagá-las? Seu signo guardião será Pégasus. Então beleza, ó. Aí mais abaixo eu notei, né? Nesse corte vemos uma luta onde Shiryu de dragão sacrifica um de seus sentidos em prol de seus companheiros.
Shiryu fura seus próprios olhos, impossibilitando assim que fosse petrificado, né? Ele impossibilita que ele possa ser petrificado porque ele fura os próprios olhos. Então não existe margem de erro para que ele, sem querer, olhe pro seu adversário e seja transformado em pedra, assim como seus amigos foram, né? Seus colegas e seu companheiro, Shiryu, o Seiya, o Shun, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti, né? Shiryu, vamos lá. Shiryu fura seus próprios olhos, impossibilitando assim que fosse petrificado, assim como seus amigos. Vou repetir aqui, deixa eu apagar. Shiryu fura os próprios olhos, confira agora nos seus... Shiryu fura os próprios olhos, confia agora nos seus sentidos mais abstratos. O sexto sentido agora assume o lugar da visão. Então, nesse episódio, por exemplo, deixei aqui um corte, nem sei quanto tempo, eu acho que eu vou reagir aqui. Tem 6 minutos, né? É muito grande, não vou reagir, mas vocês veem que eu vou reagir um pedaço. Mas nesse aqui ele fura o seu próprio olho para poder não ser atingido, né? Não ser petrificado. Então, eu lembro também, depois desse episódio, saiu com meus primos pro terreiro e começa a brincar. Desde então, né? A gente seguiu fazendo isso por muito tempo. Tentar andar pelos lugares, fazer várias coisas com o olho tampado. Inclusive, é uma sincronia que, recentemente, a Adri tem brincado muito com a filha dela alguns chamam de cabra cega, outros chamam de cobra cega, né? A minha infância inteira sempre foi chamado cabra cega. Depois que eu fui maior, nem brincava mais, veio essa historinha, tipo um efeito Mandela, de que na verdade chama cabra cega, né? Mas aí eu vejo a Adri falando com a filha dela cobra cega, então na verdade eu acho que o correto é cobra cega mesmo. Mas enfim, essa simples brincadeira de cobra cega também ajuda a treinar a parte intuitiva, né? De você conseguir enxergar sem precisar necessariamente estar enxergando. Então vamos lá, vamos ver o que dá pra reagir aqui desse corte. Espere! Antes disso eu vou derrotar você! O que disse? Ainda não entendeu que não tem mais chance de vencer? Bem, já que insiste, vou transformar você em pedra primeiro. É meio longo, pessoal. Não vou reagir isso aqui não, até porque vocês não estão assistindo, vai ficar muito ruim. Mas assistam aí depois. Vai mostrar a luta, vai direto à luta, eu acho que até corta um pouco, tem 7 minutos. É onde ele fura os seus próprios olhos para não ser petrificado. E também separei, ó, outro corte, onde Shiryu alcança o 7º sentido, né? Então escrevi aqui, ó, nesse corte, Shiryu eleva seu poder ao máximo, alcançando assim o 7º sentido. Sabemos aqui na IDL que o 7º sentido é a cocriação autônoma, né? O 7, cocriador. Ou seja, alcançar o momento cocriativo com o todo, ou Deus. Então tá aqui também o corte. Nesse aqui, no anime mostra que ele atinge um nível superior é bem interessante, vale a pena ver. Deixa eu ver o que tá mostrando esse corte. Mostra o treinamento, é bem interessante mesmo. Vamos ver o que dá pra aproveitar. Esse é menor, 1 minuto só. Vou dilacerar a sua alma. Pra mim é muita nostalgia ver, eu gostava muito do Shiryu do Dragão, bastante. Mas quando eu era mais novo, eu com meus primos, a gente tinha essa mania de falar que nós era algum personagem. Então na época eu era o Ikki de Fênix, porque eu gosto muito da Fênix, né, desse arquétipo mitológico, por assim dizer. Eu tinha feito até uma matéria na escola, no portal, sobre o Cavaleiro de Fênix e a Fênix em si. Mas enfim, então eu gostava de ser o Ikki, né, porque tem uma relação também com o meu signo de nascença nessa vida, que é Escorpião. Então por isso eu gostava muito eu falava que eu era o Ikki de Fênix, mas também gostava bastante do Shiryu de Dragão. Torne-se uma erva contra o vento, a raiz enterrada no chão. Ó, presta atenção, aqui o mestre dele ensinando pra ele, ó. Aqui, nesse ensinamento que ele tá passando, é o fluir, né? Seja como a água, já dizia Bruce Lee. É bem aquele conhecimento, quem assistiu a entrevista aí na matéria que eu fiz do Bruce Lee recente, viu que eu deixei lá uma entrevista onde ele fala sobre o fluir, né? Ser como a água. Veja se não tem bastante semelhança entre o que o mestre do Shiryu está explicando pra ele aqui, pra ele conseguir alcançar o 7º sentido, né? Torne-se uma erva contra o vento, a raiz enterrada no chão e as folhas soltas ao vento. Torne-se uma pedra quando chover, seja resistente e jamais se mova. Torne-se um dragão contra as cachoeiras e suba as correntezas. E torne-se uma montanha contra o mal. Jamais espero que esteja saindo aí pra você. Mesmo que sua vida esteja em perigo. Você entendeu, Shiryu?
Mestre, eu vou encontrar meu Cosmo Supremo. O que é isso? São dragões? A aura dele se transformou em inúmeros dragões flutuando no ar. Aura, tá vendo? Eles falavam de aura, Que chakra. cosmo poderoso é O esse? Cosmo é energia vital, que no Dragon Ball chama Ki. No Naruto chama chakras, né? Chakra. Concentre seu chakra na mão. Aqui seria concentre seu Cosmo na mão. No Dragon Ball seria concentre seu Ki. Enfim, vamos pro próximo aqui, senão fica muito grande. Eu aqui mais abaixo eu apresento, né, o que eu falei, que é um resumo, né? Vamos lá. Linha cronológica, história Sensei e completa. Caso você não tenha assistido Cavaleiros em sua infância, seja por qual motivo for, certamente será difícil ver hoje em dia. Eu que escrevi essas coisas aqui. A Adri faz a revisãozinha pra mim, ela é melhor no português, então eu deixo ela fazer a correção. Depois ela me manda pra ver se está de acordo com o que eu queria dizer também, né? Porque às vezes você vai corrigindo, deixando mais formal, tira ali um pouco da essência. Então a gente equilibra assim, tá? Eu também sei escrever e tudo mais, só que ela é melhor no português geral, concordância, blá blá blá, essas coisas todas aí. Então vamos lá. Mas enfim, caso você não tenha assistido os Cavaleiros em sua infância, seja por qual motivo for, certamente será difícil ver hoje em dia. A não ser que você seja como eu, que gosta de coisas retrô. Então, eu gosto muito de coisas retrô. Eu tenho no meu celular aqui, eu jogo com o gamepad, os jogos antigos. E eu gosto, não só os que eu joguei, eu gosto realmente, porque os que eu joguei eu gosto pra caramba. E eu jogo outros que eu não joguei na época, entende? Por exemplo, Mega Man, que eu não joguei, eu joguei vários, mas o que eu não joguei eu jogo. Ou mesmo... não precisa ser também, quando é de uma linha ali, de uma série, né? Por exemplo, Mega Man, tem vários. Então eu já conheço, mesmo sendo um jogo que eu não joguei, a gente já conhece. Mas ainda jogos que eu nunca joguei, que não tem uma série, né? Não tem uma série, assim, né? De coisa que a gente... É bom jogar, eu prefiro, né? Gosto muito. Gosto de jogar online também, mas eu prefiro retrô. Então eu sou suspeito em falar, mas vamos lá, ó. Caso você não tenha assistido Cavaleiros em sua infância, seja por qual motivo for, certamente será difícil ver hoje em dia. A não ser que você seja como eu, que gosta de coisas retrô. Eu curto ver animes atuais e também antigos. Nos games eu confesso gostar mais de retrô. Eu tava falando, não terminei, né? Eu tenho no meu celular aqui a maioria dos jogos Super Nintendo, quase todos. Play 1, 64, fliperama, né? Arcade, até... como é que chama? Aqueles portáteis, né? Enfim, tenho vários, curto bastante, né? Mas já deduzindo que muitos não verão toda a história, trouxe esse resumo cronológico. Ficou muito bom esse vídeo, muito bem montado, a ordem dos fatores, dando sentido a alguns episódios, arcos, considerados por muitos fillers, né? Por não fazerem sentido na história. Então, quem assiste o anime na ordem normal, tem alguns episódios que parecem ser totalmente obsoleto, alguns acham e criticam, mas se você acompanhar esse resumo cronológico, você vai ver que mesmo esses têm todo não só sentido na história, como sem eles a história perderia o seu sentido, entende? Isso me deixou bastante... Eu já tinha conectado bastante coisa, mas nesse resumo aqui, ó, tem coisa... Porque eu vi os antigos. Tem uns cavaleiros novos que saíram que eu não acompanhei, entende? Então tem coisas que foram colocadas nesses novos que fecha algumas coisas que ficaram em aberto, devendo no passado, né? Coloque em 2 vezes a velocidade do vídeo. Assim, em apenas meia hora você verá o quão luciferiano é todo o enredo desse anime e o quão a história foi bem feita. Ao contrário do que parece, para quem não for ver todo o anime, mas volto a dizer, sempre que eu volto para assistir, acabo gostando, mas tenho plena convicção que isso se dá pela nostalgia que sinto. Enfim, não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas eu tô falando assim, muitas pessoas não vão querer ver hoje em dia não, porque o anime é antigo, então os traços, o andamento pode ser ruim para a maioria. Então esse resumo ajuda muito para quem quiser saber a história geral. A história sim é muito maneira, então vale muito a pena. A história é muito bem feita, mas eu de fato recomendaria um mangá, que eu recomendo, porque o anime em si é chatão. Então se você pegasse um livro dessa história, ou um mangá em si, é melhor, porque aí você deixa sua imaginação da forma, né, para os movimentos, como é feito, e aí a história fica melhor, fica bonita. O anime pela época que não é tão satisfatório. Eu gosto, mas eu digo de acordo com hoje em dia, os traços, né, diante de Naruto e diversos outros animes aí, é complicado. Então, por isso eu recomendo aqui o mangá, para quem nunca viu e quer acompanhar hoje em dia. Lembrando que o anime em questão vai ser meio ultrapassado para quem assiste os animes de hoje.
Então beleza, aqui você vai ter esse corte, quem interessar pode ver aí. E agora eu coloco aqui aberturas da manchete com letras que marcaram minha infância. Canto elas inteiras até hoje, mais de 20 anos depois, e nunca tive a pretensão de decorar, só sei cantar e é isso. Então beleza, eu separei aqui algumas aberturas, separei duas Cavaleiros do Zodíaco, as primeiras, que por exemplo, os Guardiões do Universo, tem uma letra bem bacana, sei até hoje de cor, mas essa abertura aqui, ó, por exemplo, ela foi feita a versão brasileira baseada numa outra versão criada por outro país, se eu não me engano, França ou Argentina, eu não lembro. Aí essas duas primeiras aqui, ó, já é versão de versão. Mas a que for mais famosa é a Saint Seiya, né, que tá aqui também, sei cantar de cor, muito interessante. E vale lembrar que não é só os Cavaleiros. Na manchete passou muitos outros animes que me inspiraram muito. Um deles é o Churato, por exemplo. Realmente o Churato faz mais de 20 anos que eu vi. Nunca mais passou em lugar nenhum, que eu me lembre, que eu saiba. Em TV aberta, talvez tenha passado na Cartoon, mas eu não tinha TV aberta. TV fechada, né? TV a cabo, só tinha aberta. Então eu vi há muito tempo e eu sei a letra até hoje. Eu posso até, sem olhar, eu posso mostrar pra vocês. Vocês conferem depois, ó. Eu lembro, só um pedacinho, né? Ah, não, nem vou fazer isso não, porque é mico, né? Eu ia cantar um pedacinho aqui, mas eu vou deixar a música de fundo aí e vai ficar zoado. Mas enfim, as letras são bem interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui do Dragon Ball também, que eu coloquei, ó. Cadê? Coloquei essas duas que eu falei, de versões. Coloquei a Saint Seiya, que é cantada inclusive pelo vocalista do Angra. Então ficou extremamente famosa por causa disso. O segundo vocalista, o Eto Velasquez, né? E mais o que eu tenho para dizer? Coloquei a abertura de Churato, que é bastante inspiradora. Buck também, que passou na Band Kids futuramente, onde passava Dragon Ball, que eu assisti todos os dias, Dragon Ball Z, desde a saga do Freeza até a saga do Cell. E enfim, coloquei a abertura que eu acho a letra mais da hora de Dragon Ball Z, por exemplo, né? Que é a... Cadê aqui? Essa aqui, ó. Vocês conhecem aquela? Pra pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Então é uma letra muito da hora, muito inspiradora, né? Bem luciferiana também. E... enfim, galera, eu acho que é isso. Não vou ler todas as letras. Eu pretendia ler as letras aqui, mas fica muito grande, desnecessário, até porque vocês não estão vendo na tela. Fazendo ao vivo, quando eu fizer uma live, né, ao vivo de fato aí no canal, a gente melhora, né, analisa melhor as letras e tudo mais. Por hoje eu acho que é isso. Espero que vocês tenham pegado a visão, né? Eu só quis deixar claro assim que quando a gente, no meu caso, eu acompanhei esses animes e o que falava, influenciou muito ali no meu entendimento hoje em dia sobre como de fato funciona a realidade. De certa forma fez a gente já treinar algumas questões abstratas, entende? Intuitiva, telepática. Enfim, a gente às vezes brincava até de, quando via filme, a gente gostava muito também de filme de ficção científica. Toda vez que a gente ia jogar filme eu já ia direto na parte de ficção científica. Então a gente via muito esse negócio de mover coisas, flutuar, então a gente treinava e brincava muito disso. Então eu resolvi falar sobre esse tema por falta de tema também e por ser propício para o momento, já que o Mestre Bob voltou a gravar aí técnicas e enfim, ensinando, né, esses conhecimentos místicos, né, ocultistas, né, e a gente explica aqui de forma científica, para mesmo um ateu não poder contra-argumentar se de fato entender ali o processo. Então basicamente é isso, galera. Comenta aí se vocês gostaram desse formato, dê aí também opiniões, o que vocês acham que podem melhorar. E no mais é isso, né? Se ficou meio vago, vazio, peço perdão aí. Por enquanto é o que dá pra fazer. E é isso, galera. Comenta aí, deixa aí nos comentários a experiência que vocês têm com esses animes, se vocês gostam, não gostam. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, se você está vendo aí pelo canal, no portal eu sempre saio antes.
Eu me comprometi aqui com o canal de soltar vídeo de segunda, quarta e sexta no final da tarde, mas no portal eu faço conforme vai fluindo, então pode sair vídeo, matéria todo dia e por aí vai. Então entra aí no link da descrição, se inscreva aí no nosso portal também, faça parte, ative a notificação e acompanhe a gente por ali, para você ter tudo em primeira mão, antes de todo mundo que acompanha somente aí pelo canal. Então se você veio até aqui, gostou do conteúdo, veja outros mais se é novo, deixe seu like aí para ajudar na propagação, também se inscreva no canal aí para fortalecer. Por hoje é isso mesmo, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e luz para nós.